Olá, está começando o SP Brasil, mais um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. O convidado de hoje é o jornalista Audálio Dantas. Alagoano de Tanque d'Arca, em Alagoas, como alagoano, evidentemente, Audálio Dantas veio para São Paulo aos 5 anos. Ficou um tempo aqui, voltou para sua terra natal e retornou a São Paulo aos 12 anos, em 1944. Trabalhou numa padaria, mas foi encontrar a profissão da sua vida no laboratório fotográfico do jornal Folha de São Paulo no comecinho dos anos 50. Em 1954, virou repórter, acompanhando padres salesianos durante uma viagem ao Vale do Itajaí. Em 1959, foi contratado pela revista O Cruzeiro, o maior sucesso editorial da época. Audálio também passou pelas redações de Quatro Rodas e Realidade. Seu mais recente posto de comando numa redação foi o de diretor da publicação especializada Negócios da Comunicação. Audálio foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e comandou a entidade em 1975, quando o jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, foi morto no DOI-CODE num episódio que marcou a reação da sociedade contra a violência e o arbítrio e começou a acabar com a ditadura militar. Audálio é autor de vários livros, entre eles As Duas Guerras de Vlado Herzog, Prêmio Jabuti na categoria de não ficção. Ele foi deputado federal pelo MDB e pelo PMDB. Descobriu a escritora favelada Carolina de Jesus e conseguiu que ela publicasse o livro Quarto de Despejo, sucesso editorial em vários países do mundo. Audálio tem 4 filhos. Audálio, tudo bem? Tudo bem. Pergunta número 1 é a seguinte: que Brasil é esse que a gente está vivendo hoje em dia? Ele dá condições da gente ser otimista? Olha, é difícil, né? Porque numa luta recente da sociedade brasileira se aspirava a algo muito melhor do que está acontecendo. No entanto, eu acho que não convém você deixar de acreditar na possibilidade de termos o país que vimos sonhando um tempão, todo esse tempo, brigamos por ele e, tendo brigado, a gente tem direito de sonhar por um país melhor. Você acha que o Brasil melhorou nos últimos tempos? Claro que melhorou, resultado de muita luta, melhorou em muitos sentidos, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão, o direito de manifestação, a liberdade de dizer, de ir e vir, tudo isso garantido por uma Constituição que resultou também daquela luta, que foi importante, ao mesmo tempo contra a ditadura e por condições melhores para o país. Hoje nós vivemos numa democracia. Isso aí Tem gente que às vezes não lembra bem disso. Não só não lembra, e o pior é que não entende que tudo que é possível hoje no sentido da expressão dos cidadãos se deve à Constituição promulgada em 1988. Quando sai 1 milhão de pessoas marchando em várias cidades do país, as pessoas absolutamente não se lembram disso. Isso é muito grave, muito grave. Há uma ignorância que nesse momento, desgraçadamente, predomina. As pessoas não sabem o que vivem de bom e também não sabem o que devem combater que seja de mal. O que um jornalista pode fazer numa situação como essa? Bom, principalmente seguir o mandamento número 1 do jornalista, que é aquele de ser fiel a realidade dos fatos, né? Ele ser um escravo dos fatos. Não é bem o que nós estamos assistindo, né? Nós temos, os fatos muitas vezes são jogados para escanteio, em linguagem futebolística, e permanecem no escanteio. Ninguém vem para bater o contrário, né? Bater a bola e dizer, olha, os fatos não são exatamente esses. Acho que há uma manipulação da informação muito grave no Brasil nesse momento. O que motiva isso, na sua opinião? Bom, primeiro, acho que os setores que tradicionalmente dominam o país, né,
e se... Eu não queria usar a palavra locupletam, mas é mais ou menos isso. As pessoas que vivem sempre, tradicionalmente, há 500 anos, desfrutando dos bens que deviam ser muito melhor distribuídos. Esse eu acho que é o grave problema até hoje. Até hoje nós não conseguimos o que se chama justiça social. Não conseguimos. Temos uma democracia, mas não uma democracia que atinja e que distribua os seus frutos para a maioria da população. A maioria da população ainda vive à margem, né? À margem principalmente da informação, do conhecimento. Não conhecendo, não sabendo, ela também, consequentemente, não tem como lutar por coisas melhores. Você começou na profissão em 1954, anos que Getúlio Vargas se matou, né, como laboratorista, como fotógrafo ali na Folha de São Paulo, não é isso? Certo. Então, imagino que de lá para cá você viveu vários momentos da imprensa e da história do Brasil, obviamente. Algum deles se parece com o que a gente vive hoje? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Outro dia eu estava rememorando, eu começava na redação, quando eu fui para a redação, eu começava muito cedo, que trabalhava para a Folha da Noite, era a primeira edição, a edição vespertina da Folha, e eu começava às 7 horas e cheguei lá, tinha a notícia do suicídio do Vargas, decidi. E eu senti que alguma coisa muito grave estava acontecendo, mas não tinha exatamente a consciência, a condição de entender o que estivesse acontecendo. Depois, quando houve 64, eu já entendi. Porque 64 é a consumação de um golpe que se já pretendia em 1954. Só que dessa vez eles conseguiram, né? Eles, que eu digo, é essa parcela da população, a parcela dos beneficiários das riquezas nacionais. Esses conseguiram. E nós vivemos, então, um período de retrocesso enorme, muito grande. E hoje, de certa forma, você percebe que as mesmas forças que tentaram em 54, conseguiram em 64, perderam em 85, mas há um conservadorismo muito grande no país nesse momento. Esse conservadorismo leva a situações que deixam, em certo momento, a gente descrente. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a instantes com São Paulo, Brasil. Até já. Estamos de volta com o São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo. O entrevistado de hoje é o jornalista e escritor Audálio Dantas. Audálio, tem muita gente que acha que a solução para uma porção dessas questões que você começou a esboçar no primeiro bloco seria a reforma política. Mas parece que o Congresso Nacional não está muito interessado em fazer essa reforma. Pelo menos as primeiras movimentações são de coisas muito pontuais e sobre as quais não fica claro qual é a intenção exata dos congressistas. Na verdade, o Congresso Nacional nunca esteve interessado numa reforma política verdadeira, né? Essa é uma aspiração dos setores mais informados da sociedade, porque o sistema político que nós vivemos, e principalmente quando se trata de discutir o processo eleitoral, ele favorece escandalosamente aqueles que são bafejados, vamos usar entre aspas, bafejados pelo dinheiro, né? Então, o principal elemento de uma verdadeira reforma política seria a possibilidade de eleições que não dependessem do financiamento privado das candidaturas, em qualquer nível que seja.
No entanto, quando se abre a possibilidade de discussão da reforma política no Congresso Nacional, o que é que acontece? Se aprova, e de maneira nebulosa, né? Se aprova exatamente o financiamento privado. Ainda que para partidos políticos, ainda que tenha uma coisa que não se sabe não bem, é exatamente para os candidatos. Mas isso significa que o Congresso continua não querendo. E este Congresso, especialmente, não está querendo a reforma política de verdade. Porque a questão do financiamento das campanhas está diretamente ligado à crise que o país vive hoje. A corrupção política, ela começa nessa questão do financiamento, dos dinheiros que passam pelos caixas 2, etc. Estamos vendo aí em vários casos. Então, quando se mantém isso, quando o presidente da Câmara dos Deputados manobra para que isso continue, então você começa a desacreditar na possibilidade de uma verdadeira reforma política. Qual foi a experiência que você teve como parlamentar? Você foi parlamentar por um mandato, não é isso? Um mandato. Qual foi a sua experiência de reeleição e de disputa? Eu acho que vem ao caso. Eu ia até falar sobre isso. Vem ao caso exatamente porque a minha eleição para deputado federal, assim como de vários outros parlamentares em 1978, se deu absolutamente independente de recursos financeiros. Porque era um momento de luta contra a ditadura, luta de resistência democrática, e os votos tinham outro sentido. Eram, pelo menos, da parcela mais. Eu tive 59 mil votos com um comitê e nenhum carro. Tinha o meu próprio e dos amigos que emprestavam. Se você pensar hoje o que é uma campanha para deputado federal, aí você diz jamais haverá a possibilidade. Em 1982 eu candidatei à reeleição, continuei com o comitê e com o meu carro, e aí vi que já não era a mesma coisa. Eu tive 53 mil votos, perdi, porque a legenda que era o PMDB estava em alta, etc. Né? Mas e algumas pessoas disseram, mas você podia ter ido para o PT elegeu com 27 mil, sei lá o quê. Digo, mas não se tratava disso. Era uma questão de disputar um cargo por acreditar na possibilidade de você fazer alguma coisa, independentemente do partido em que eu estivesse. E eu achava que aquele em que eu estava, que era uma frente democrática, aliás, nós estamos precisando de uma verdadeira frente democrática hoje. Eu não devia deixar, e não deixei, e aí faltou o dinheiro e outras circunstâncias. Qual é a sua avaliação sobre o voto distrital? Ele pode ser um avanço? Eu não acredito. Eu sempre fui, desde o meu tempo de participação no Congresso Nacional, que se discutia essa questão, havia essas propostas, etc. Eu nunca acreditei porque a possibilidade, claro, se o dinheiro manda numa campanha eleitoral hoje, quando o voto é proporcional, muito mais será se esse voto estiver contido numa área em que alguém com mais poder econômico a não ser que ele seja um fenômeno midiático, qualquer coisa assim. Mas acho que favorecerá quem tiver mais dinheiro. O que pode fazer com que se reduza a distância entre o partido e o eleitor? Hoje em dia o eleitor vota num candidato a deputado, a vereador, às vezes até a senador, e depois não tem mais nenhum contato com esse parlamentar. É raro o parlamentar que faz essa ponte, mais ainda o eleitor que busca o contato com o seu representante. Bom, isso aí é também uma questão da maior importância, porque o não votar em partidos políticos revela a ignorância do que significa o funcionamento dos partidos políticos numa democracia. Não há democracia sem a pluralidade partidária e o partido tem esse sentido. Mas se reproduziram tantos partidos
Hoje nós temos cerca de 30 e estão querendo mais alguns, ou então querendo fazer fusões absolutamente incompreensíveis, como o PTB com o DEM, que por sua vez era o PFL, que por sua vez era o PDS, que por sua vez era a Arena, o partido de sustentação da ditadura militar. Infelizmente, a falta de educação política leva a que as pessoas não imaginem isso. O que queria o seu Roberto Jefferson, essa figura nefasta que está aí? Ele queria fazer a fusão, mas desde que tivesse maior participação no fundo partidário, né? Então as pessoas não se deve achar estranho que as pessoas não votem em partido, votem em pessoas. Eu acho que você e eu, de vez em quando, fazemos isso, votamos em pessoas e não em partidos, porque virou uma salada, e uma salada não muito digerível, né? Uhum. Audálio, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta daqui a instantes com São Paulo, Brasil. Até já. Estamos de volta com São Paulo, Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o jornalista e escritor Audálio Dantas. Audálio, esse terceiro bloco, a ideia é um pouco de Audálio Dantas por Audálio Dantas. Então, a primeira coisa que eu queria é que você se definisse. Quem é você? O que é que você faz na vida? Caramba, essa é uma pergunta difícil. Fácil. Há quantos anos? Desde 1954. Recentemente, o Abu Janra, fui entrevistado pelo Abu Janra e ele perguntou o que era a vida para mim. Aí é mais complicado. É mais complicado. Eu não tenho essa competência toda. Essa dá. Bom, eu acho que eu sou um cidadão brasileiro que escapou, né? Escapou do quê? Escapei daquilo que abarca a maioria, né? A falta de condições, a falta de acesso, né? E que eu escapei pelo jornalismo. Eu acho que o jornalismo foi uma porta de entrada para que eu... Por exemplo, eu poderia ser hoje um escriturário, né? Ainda se usa essa palavra, escriturário. Acho que sim. Não sei o que eles escrituram, mas que se usa, sim. Mas você não é exatamente um retirante, né? Embora você tenha vindo, você veio num ITA, não foi isso? Pois é, não. Veio de barco, não era bem um retirante. Eu sou produto de uma inquietação. Eu acho que é isso. Eu acho que isso me define muito bem. Meu pai era uma pessoa muito inquieta. Ele era um pequeno comerciante, ele não era uma pessoa que vivesse lutando pelo dia a dia. Era um pequeno comerciante no interior de Alagoas, mas a inquietação dele levava a mudanças muito frequentes. Às vezes de ramo, né? Não é só... aliás, eu vim aqui trabalhar numa padaria porque quando ele saiu de lá, ele era dono de uma padaria. Então você já tinha alguma Já tinha alguma... Não conhecia, mas eu via, né? Eu sabia. E foi interessante isso, trabalhar no balcão da padaria. E eu acho que as oportunidades hoje são muito maiores. Na ocasião, no meu tempo, não eram tantas. Hoje nós temos um acesso à universidade que... né? Levou milhares, milhões de pessoas. E você não fez universidade? Não fiz, né? Aliás, como a maioria dos jornalistas na época não fazia. Agora, você na Folha de São Paulo produziu uma matéria que eu acabei não vendo até hoje, mas acho extremamente curiosa, que é uma cobertura do lançamento de um livro do nosso Guimarães Rosa, que ele não deu entrevista e você fabricou uma matéria que acabou ganhando um prêmio. Eu queria que você contasse que matéria foi essa. Eu acho que foi resultado daquilo que o repórter deve ter, né? Todo repórter deve ter. A iniciativa, a capacidade de enxergar a circunstância, o lugar, o acontecimento, o fato e ir pelo caminho necessário. Foi o que aconteceu comigo. Porque isso foi em 1957, o lançamento de Grande Sertão Veredas. E eu saí da redação muito preparado, aliás, que muita gente não faz, né? Preparado para fazer a entrevista. Fui saber
Fui saber quem era o Guimarães Rosa, o que ele fazia, como é que ele fazia, por que ele fazia. Aquele mínimo de informação necessária para você saber Aí com me quem tá falando. frustrei no momento que ele disse que não dava entrevista. Eu acho que ele olhou para mim e disse, esse cara aí... Bom, mas não me deixei abater pela coisa. Eu fui seguir o fato, seguir o acontecimento que era o lançamento daquele livro. Aí tive momentaneamente essa ideia de fazer a revelia, ou seja, primeiro lendo os autógrafos que ele deu, né? E percebi algumas coisas interessantes do comportamento dele, que ele se derramava mais com as meninas, né? Por exemplo, nos autógrafos. E depois eu entrevistei algumas pessoas que foram buscar o autógrafo. E como eu tinha lido o livro, não todo, mas uma boa parte do livro, eu fui ligando essas coisas e o resultado foi essa entrevista à revelia. Depois que eu fiz essa entrevista, porque é que eu fui ver que eu não era original na questão. O Joel Silveira tinha feito em 1945, só que de uma maneira muito mais abrangente, o casamento da filha do Matarazzo. Isso, na Avenida Paulista. Aí ele consultou motoristas, modistas, e é um texto demolidor, costureiros, né? maravilhoso. Uma ironia do Joel Silveira típica. Então, e o Gay Talese também. Não, pois é, mas aí, com o Frank Sinatra, aí depois o Gay Talese deve ter... Leu você, ele leu me o leu, Joel Silveira. Ele me leu e resolveu fazer com o Frank Sinatra. Você vê como é? Mas agora, depois você, 2 anos depois, em 59, você vai para a redação do Cruzeiro, que era a publicação que não dá para ter ideia do que isso representava, porque eram quase 600 mil exemplares num Brasil que lia muito pouco, né? Realmente. Era o auge era o rei da cocada preta. Era a meca de todos os repórteres, a revista do Cruzeiro. E tanto fazia excelentes reportagens, como fazia grandes picaretagens, né? Sim. Mas o que eu queria era fazer reportagem e fui para lá. Eu posso dizer que ali eu fiz algumas das melhores reportagens da minha carreira, né? Aquela reportagem, por exemplo, que dá título ao primeiro livro seu, se não me falha a memória, O Circo do Desespero, que é sobre um baile, que as pessoas, um campeonato de dança, que as pessoas que muita gente acha que era depois baseado num filme que os americanos fizeram, mas esse filme veio depois, né? Em 1967. Ele foi no Cruzeiro? No Cruzeiro. Uma maratona de dança aqui no Carnaval, no ginásio do Ibirapuera. Era um circo romano. Era uma loucura. E Carolina de Jesus, quando é que você conheceu? Foi um pouquinho antes de eu ir para... Acho que ela me ajudou a ir para a revista Cruzeiro, né? Porque foi ainda na Folha? Foi ainda na Folha. Sim. E essa que é a reportagem que eu costumo dizer que é a mais importante que eu fiz, não pelo texto ou por outras razões, mas pela repercussão que teve, né? Teve uma repercussão enorme no Brasil e no mundo. O livro que ela fez, que resultou daquela reportagem. E que ela dizia que a fome era amarela, né? Aliás, é uma definição da fome. Quando vários críticos, por preconceito, por puro preconceito, de todo tipo, né? De raça, de classe, etc. e tal, juravam que aquela mulher não podia ter escrito isso. Isso mostra que ela tinha um poder de criação muito grande, porque essa frase pode ser atribuída a qualquer grande escritor do mundo inteiro. A fome é amarela. Por que a fome é amarela? E ela dizia por quê. E por quê? Ela dizia porque naquele dia ela sentiu um desmaio de fome. Na rua ela estava catando papel. E quando ela recobrou o sentido, ela olhou e estava tudo amarelo. Ela disse, a fome é amarela. Uma conclusão de literato, né? Muito importante. Audálio, mais um rápido intervalo e a gente volta já já com SP Brasil. Até lá. Estamos de volta com São Paulo, Brasil, hoje entrevistando o jornalista e escritor Audálio Dantas. Audálio, em 1974 você tornou-se presidente do Sindicato dos Jornalistas numa chapa de oposição que venceu
a chapa que já estava há muito tempo no poder, por apenas 27 votos. E isso fez com que você estivesse no comando do sindicato quando o Vladimir Herzog foi morto, em 1975. Você é autor de um livro premiado, inclusive, com o Prêmio Jabuti, que é o livro do ano. As Duas Guerras de Vladimir Herzog, e foi uma pessoa decisiva naquele processo. A pergunta que eu faço é o seguinte: 40 anos depois, o que é que falta saber sobre a morte do Vlado? Muito. Falta muito. Mas antes eu gostaria de dizer que a minha eleição para o sindicato foi em 75. 75, o movimento, 75. O movimento começou em 74. Em 74 e foi rigorosamente a vitória de um movimento de base. Foi um movimento que nasceu nas redações, em todas as redações de São Paulo, um movimento de fortalecimento do sindicato, do qual você fazia parte. Sim. Aliás, há um detalhe que você menciona no livro, As Duas Guerras do Vlado, que é a reação que você teve à indicação do seu nome, que foi de não querer ser candidato. Não querer porque eu achava que aquilo ia acabar com a minha vida de repórter. E realmente acabou. Pois é. Quando me falam de 50 anos de jornalismo, eu digo 20, porque depois eu saí. É verdade que continuo jornalista, né? Sim. Mas não na reportagem como eu gostaria. Pois é, mas a frase interessante é a do Milton Coelho, que diz assim, nós queremos um cara famoso, mas que não seja metido a besta, ou algo do gênero. Não é assim, exatamente. Bom. E você, mas enfim, o fato é que o sindicato teve que lidar com esse monte de prisões naquela época. Eu, quando fui para lá, eu não queria ser mais um Paulinho da Força, né? Eu queria ser... Era uma luta política, né? Eu tinha luta contra a ditadura. E todo o grupo tinha isso. Então, o que aconteceu foi decorrência dessa posição que todos nós tínhamos. Você foi um dos jornalistas presos Sim. em outubro de 1975, acusado de atividades subversivas, e assim como o sindicato todo era considerado. Os militares da extrema-direita inventaram uma ação contra a tomada da imprensa pelos comunistas, que era uma grande mentira, como outras mentiras. E todo mundo que tivesse alguma participação na luta contra a ditadura era considerado comunista e, portanto, era passível de ser sequestrado, torturado, morto. Muito bem. Então, a ação que o sindicato desenvolveu naquele momento começou com o primeiro jornalista preso, que foi o Sérgio Gomes da Silva, depois você, depois a Adileia, depois... Isso. 11 até o Vlado foi o 12º. Mas a luta vinha de antes, desde o momento em que, pela primeira vez, em julho, eu fui chamado ao comando do 2º Exército. Já era o general Ednardo da Vila. E ele pessoalmente me disse o seguinte, que havia realmente esse perigo da imprensa ser dominada pelos comunistas e que eles estavam numa guerra e, portanto, não era uma guerra contra jornalistas, era a guerra contra os comunistas. E foi assim que chegaram ao Vlado, mataram o Vlado nessa circunstância. Então, aquela morte do Vlado, é sabido hoje, foi uma farsa construída para apresentar a morte dele como de um suicídio. Isso envolveu o laudo assinado pelo R. Shibata e por outro legista, envolveu um inquérito criado para investigar o suicídio e não a morte do Vlado, enfim, a distribuição de fotos dele supostamente enforcado, enfim, toda uma história que depois se desmascarou claramente. Mas a reação dos jornalistas, num primeiro momento, de, num certo sentido, contestar, ainda que com cuidado, as afirmações do comando do 2º Exército, foi o limite possível. Exato. O sindicato distribuiu um comunicado se contrapondo à versão do suicídio do 2º Exército, exatamente com as medidas necessárias, mas afirmando que a autoridade era responsável pela morte
pela vida daquele que tinha sob a sua guarda. Isso significava dizer, vocês foram responsáveis pela morte do Vlado. Agora, os jornalistas marcaram um momento que é, para mim, inaugural da queda da ditadura, que foi a reação quase instintiva contra, mesmo antes de se saber todos os detalhes, os jornalistas começaram a reagir e depois, atrás desse movimento, veio a sociedade representada por vários setores. Acho que aquele momento detonou uma série de fatos que tiveram repercussão na história recente do país, a começar pelo ressurgimento do movimento operário, né, que estava abafado. Mas vocês, jornalistas, eu falo porque eu não acompanhei isso, eu continuava preso naquele momento. Apenas por ler é que verifiquei o que aconteceu não eram nem assembleias, eram reuniões diárias porque não queria se oficializar e com esse nome de assembleia que tinha lá um monte de burocracia para atender. Mas não era pacífica a situação. Havia grupos e estudantes, principalmente, que reclamavam uma ação mais violenta e mais sem dúvida, radical, digamos assim. Sem dúvida. Como é que foi possível manter a linha determinada? Naquele momento, um movimento muito grande na Universidade de São Paulo, na USP, onde vários grupos se digladiavam entre si, porque uma corrente significativa achava que se devia partir para uma ação efetiva, sair da rua, passeata. E a posição do sindicato era o contrário, porque havia a compreensão de que a correlação de forças não permitia isso. Mesmo porque a gente recebia recados frequentes, não só o sindicato, como o Dom Paulo Evaristo Arles, que foi importantíssimo naquele momento, recados de que poderia haver um banho de sangue, porque nós anunciamos o culto ecumênico em memória do Vlado e várias vezes telefonamos, o senhor pode ser um dos responsáveis por um banho de sangue. Então, você acha que chegamos perto disso? Chegamos muito perto. Eles estavam que nem cachorros loucos, porque a morte do Vlado, muita gente acha que foi um acidente de percurso. Eu não acredito, acho que foi proposital, porque eles queriam demonstrar força. Nós queremos, nós decidimos, nós mandamos contra a possibilidade anunciada de uma abertura política. Então, eu acho que disseram, vamos botar para quebrar. Bom, então, essa possibilidade, quando eles viram que um culto daquele podia reunir dezenas de milhares de pessoas, eles cercaram essa cidade, né? 383 barreiras policiais para evitar isso, porque certamente era mais fácil brigar contra 500 pessoas que foram lá. Terminaram indo 8.000, né? E parte dessas pessoas ficou na praça, tinha um sentido simbólico muito grande a praça naquele momento. E o temor, principalmente do Dom Paulo Evaristo, que conversou muito comigo a respeito, era de que não se desse pretexto para uma ação dessa. Tanto é que os estudantes da USP que pensavam em vir a passeata, mesmo eles decidiram em assembleias não fazer isso, porque podia ser realmente um massacre. Audálio, mais um intervalo, a gente volta daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o jornalista e escritor Audálio Dantas. Audálio, eu vou retomar a pergunta que fiz no bloco anterior, você começou a responder e foi sintético demais para o meu gosto. O que é que falta saber da morte do Vladimir Herzog? Bom, a pergunta é da maior importância porque não só da morte do Vlado, está faltando saber muito da morte de algumas centenas de brasileiros naquela ocasião.
porque já se sabe como a Comissão Nacional da Verdade terminou possibilitando saber detalhes importantes sobre o caso do deputado Rubem Paiva. Mas falta alguma coisa. Quem mandou, quem determinou, quem baixou o braço, né? Isso é o que está faltando. No caso do Vlado, por exemplo, nós, quando eu digo aí é o país, nós passamos o grande vexame de sendo instado o Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, receber a resposta que não era possível. Eu queria saber as reais circunstâncias da morte, como nós queremos também. O Estado alegou a lei da anistia. A lei da anistia impedia. Então, a lei da anistia, a resposta é simples. A lei da anistia não é cláusula pétrea da Constituição. Então, ela pode ser reformada, se houver vontade política. E é isso que está faltando para que a sociedade brasileira seja realmente informada do que aconteceu. É um direito que ela tem, mas não se sabe. Nós sabemos que o Vlado sofreu tortura porque tem testemunhas auditivas e as marcas que ficaram da tortura. Mas até que ponto? Por quê? Quem disse que era para ir à frente com a tortura, etc., precisamos saber disso. Você participa da Comissão da Verdade Municipal na cidade de São Paulo e também da Comissão Nacional da Verdade dos Jornalistas. Isso. Você acha que essas organizações podem chegar a algum lugar em relação às investigações com a má vontade e a evidente não colaboração de antigos integrantes dos órgãos de segurança? Bom, na verdade, essa é a questão central, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, a Comissão Nacional da Verdade veio tardiamente por covardia de sucessivos governos democráticos, desde 1986. Ela não pode chegar às últimas consequências. Ela pode investigar, ela pode revelar nomes de responsáveis por isso, mas ela não pode ir ao centro da questão, não pode. Ela não pode, por exemplo, pedir a punição dos responsáveis pela... Por exemplo, no seu caso, a sua filha Ana, os prejuízos que uma menina de 3, 4 anos, ela tinha 6 meses na ocasião, quando você e a sua mulher foram presos. Depois, quando ela tinha 3, 4 anos, claro que havia reflexos disso. Quem foi responsável por isso? Isso precisa ser dito. Mas, de qualquer maneira, as comissões da verdade, que não é só no Brasil que existe, em vários países aí, no nosso caso, pelo menos, nós tivemos a oportunidade de saber os nomes de 300 e não sei quantos torturadores, etc. Se eles não vão ser punidos porque se alega uma lei, que é a lei da anistia, pelo menos os nomes deles então são conhecidos, são colocados para a execração pública, porque qualquer torturador que se diga, este foi o torturador, ele está publicamente sendo execrado e muito bem merecidamente. Audálio, quais foram as batalhas e as bandeiras que você levou depois de deixar o Sindicato dos Jornalistas, já como parlamentar, seja como cidadão e profissional? Bom, primeiro, acho que a participação no sindicato, volto a insistir que não era a busca de uma carreira sindical, né? Mas ela teve um sentido político importante, que inclusive que mudou a minha vida, os rumos da minha vida. A reportagem, que era o meu dia a dia, desapareceu. Mas acho que a participação no Congresso Nacional, que foi de luta contra a ditadura, de luta pela recuperação das liberdades democráticas, principalmente a liberdade de informação, tudo isso valeu e me levou para campos diversos em que eu pude atuar, eu acho que com algum resultado. Hoje eu posso me considerar
uma pessoa que brigo pela democracia. Eu acho que isso, qualquer cidadão se honraria disso, eu me honro muito disso. A pergunta não cabe numa resposta rápida, mas ainda assim vou fazer. Qual é o futuro do jornalismo num mundo dominado pela internet? Olha, essa é uma questão importantíssima. Muita gente hoje, é um lugar comum se dizer que hoje qualquer pessoa pode ser jornalista. Eu diria que esse é um grande equívoco, um grande equívoco. Acho que o jornalismo, como se concebeu e como se desenvolveu historicamente, ele permanecerá desde que haja condições de manter o fator primordial, que é a credibilidade. E esse negócio de qualquer sujeito chegar e abrir um blog e dizer o que ele quer, isso positivamente não é jornalismo. Mesmo alguns movimentos como os ninja e outros que surgem por aí, não podem substituir aquilo que é o jornalismo, que vem basicamente da responsabilidade de quem banca, da empresa. Agora, essa empresa pode ser uma empresa comprometida com interesses antissociais, e a maioria delas, infelizmente, mas sempre eu acho que haverá aquelas que, por exemplo, como o Washington Post, no momento do Watergate, eu acho que foi um serviço incomensurável para a sociedade. E isso com quê? Com base na credibilidade de uma empresa que se dedica à informação. Você acha que tem espaço para esse jornalismo mesmo no mundo de hoje? Tem que ter. É cada vez mais estreito, mais difícil, mas tem espaço sim. Eu quero dar rapidamente um exemplo. O New York Times, que é considerado ainda o maior jornal do mundo, sofreu uma crise econômico-financeira faz uns anos, 3, 4 anos, que obrigou a empresa a vender prédios, alugar para sobreviver. Tinha naquela ocasião, não sei hoje como é que está, 1.000 jornalistas empregados. Claro que esses 1.000 jornalistas constituem a base para que esse jornal tenha aquela credibilidade da apuração dos fatos. No mesmo momento surgiu o Huffington Post, que hoje continua, tem aqui inclusive um contrato com a Abril. Brasil Post. Isso, e com grande sucesso. E o New York Times afundando economicamente, De repente se verificou o seguinte: contra os 1.000 jornalistas do New York Times, havia 50 no Huffington Post. É evidente que 50 jornalistas não podem cobrir com a profundidade do New York Times. Eu acho que no momento em que permanecer algumas, mesmo que sejam poucas, empresas com essa preocupação, acho que é possível a sobrevivência, inclusive do jornalismo impresso, com algumas modificações, não o que fazem hoje. Quer dizer, investir no aprofundamento da informação, da reportagem, por exemplo, né? Coisa que não se estão fazendo. Audálio, vamos para mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco de São Paulo Brasil, um programa da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje entrevistando o jornalista e escritor Audálio Dantas. Audálio, em algumas entrevistas você menciona a sua avó, a Dona Maria Adélia, com quem você viveu por algum tempo, não é isso? Figura formidável. Primeiro porque aguentou o tranco, né, naqueles momentos de crise. As mulheres sertanejas, de um modo geral, são muito fortes. E ela era mais ainda dentro daquele cenário. Eu acho que se você falar na possibilidade de 2 mães, ela foi uma. Se você tivesse que explicar para ela que Brasil é esse que nós vivemos hoje, se por acaso isso fosse possível, que cenário você descreveria? Bom, primeiro eu iria procurar as palavras mais simples para dizer, porque ela era uma mulher simples, né?
Mas dizer que o país que nós vivemos hoje é muito complicado, mas é muito melhor do que aquele que ela viveu no tempo dela. Muito melhor, 1000 vezes melhor do que é. Mas que muito das lutas que levaram às conquistas atuais estão sendo ameaçadas neste momento, inclusive por um fator muito mais do que lamentável, que é das pessoas não entenderem exatamente o que estão fazendo, contribuindo para que esse país tenha um retrocesso muito grande. Mas que, como ela rezava para a estrela, ela costumava, quando aparecia a estrela da noite, eu não sei como é que chama. Estrela d'alva, talvez? Vênus? Não é a d'alva. Ah, é? É uma estrela vespertina, Sim. não sei como é que chama. Ela costumava rezar para a estrela, então eu acho que é bom continuar rezando para a estrela. Agora, você tem neto? Tenho. O que você diria para o seu neto sobre o Brasil que ele vai comandar, ou vai participar, ou vai atuar como sujeito adulto, maior de idade, vacinado e responsável? Bom, a primeira coisa, eu tenho 3 netos, né? Um deles se chama Rafael, mais jovem, aliás é bisneto. Bisneto? É. Oxe, tá bom. Tem gente muito mais jovem. Tá certo. Diria para ele o seguinte: olha, procura se informar o máximo. Mas antes você dizia, procura pelo menos ler jornal. A única coisa que eu teria a tristeza de dizer é que não basta ler jornal hoje, porque você não pode ter confiança na informação de um modo assim mais construtor, digamos. Mas ler é fundamental e se informar sobre esse país em que ele vive, desde as suas origens. Por exemplo, quando o Sérgio Buarque de Holanda falou do brasileiro cordial, dizer para ele que o brasileiro não é tão cordial assim, né? Ele se preparar para viver com pessoas que não são. Aliás, essa falta de cordialidade está marcando esse momento que nós vivemos. Prevalece o ódio, principalmente das redes sociais, da maneira mais burra possível. O sujeito se contrapõe ao outro simplesmente porque se contrapõe, sem saber por quê. Então é importante saber exatamente o que você deve conhecer para saber onde está pisando e conseguir, consequentemente, um país melhor do que esse que nós estamos vivendo hoje. Mas você é otimista? Bom, eu continuo, apesar de tudo, eu continuo otimista. Acredito que se nós tivermos aprofundado a crise que estamos vivendo hoje, ela pode trazer, todas as crises geram soluções. Ela pode trazer, a ditadura militar trouxe a mobilização, por exemplo, a campanha das eleições diretas em 1984 foi uma mobilização como o Brasil nunca tinha assistido, né? Então talvez a gente chegue, não o sujeito que bota uma camisa da CBF, vai para a Avenida Paulista, ou então é um grupo que põe uma faixa pedindo a volta da tortura, etc. Precisa distinguir toda essa coisa para poder entender qual é a verdadeira luta pelo Brasil. E o que é que falta para o Brasil dar certo? Eu acho que principalmente a consciência política. Não é fácil, não é uma coisa que se consiga de hoje para amanhã. Mas o aprofundamento da consciência política que a sociedade enxergue que não basta ir para a rua. Ela ir para a rua, tem que ir para a rua sabendo por quê. Qual é o objetivo, né? Não é porque eu sou verde, o outro é amarelo, o outro é vermelho. Tem que ir com objetivo. E esse objetivo, evidentemente, deve ser necessariamente de cunho coletivo. Não pode ser o sujeito simplesmente pensar que o direito dele estacionar na vaga do idoso, na vaga do deficiente, que esses privilégios que ele queira manter, não basta isso, precisa muito mais.
Audálio, muito obrigado pela sua entrevista. Amém. Eu gostei muito do papo. Muito bom. Terminamos aqui mais um programa São Paulo Brasil, uma iniciativa da TV Câmara Municipal, sediada em São Paulo, mas que busca entender os desafios, os problemas e as possibilidades do nosso país. Até a próxima semana.